Yes, haja sistema de Deus. Haja sistema de Deus a todos que estão nos acompanhando. Haja sistema de Deus nesta manhã abençoada, neste dia abençoado. Eu creio que cada um de nós, neste domingo abençoado, gostaria de participar um culto, uma oração e gostaria de participar um conselho, pois durante toda a iniciativa ou o começo do ano, cada um tem o seu plano na vida. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, glória te damos, bendito seja o seu nome, que nos concede vida e graça e proteção. Assim, Senhor, agradecemos o seu amor por nós. Agradecemos a sua proteção, a sua bondade por nós. Levantamos o nosso coração em gratidão, agradecendo a sua bênção de vida, bênção da proteção. Trazemos ao seu trono, nosso Deus, o coração grato, reconhecendo a sua benevolência por nós. Pois se não fosse o Senhor, nós estaríamos aqui. Se não fosse a sua graça, nós estaríamos aqui. Se não fosse o seu poder, nós estaríamos aqui. Se não fosse o seu amor, nós estaríamos aqui. Papá, toma toda a honra e louvores por nos conservar e por defender o seu povo, defender a sua nação moçambicana. Pai Santo, levantamos as nossas mãos em louvor e gratidão e coração reconhecendo o seu favor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. 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 Peço para que faça partilha deste vídeo, deste culto em direto, deste encontro com Deus. Quero trazer um conselho em poucas palavras. Quero trazer uma direção divina em poucas palavras. Quero trazer uma lembrança de conselhos. Conselho de lembrança. Conselho de lembrança. Conselho de lembrança. Então, eu dizia aqui, neste domingo deste janeiro, nesta data chamada hoje, alguém no dia chamado hoje, alguém gostaria de ouvir um conselho, gostaria de estar no culto, gostaria de participar de uma oração, gostaria de estar em comunhão com os irmãos por perto. Mas devido à chuva, devido às cheias que estão acontecendo no nosso país, em outros países também, e nos limita de nos reunir por perto, mas não nos limita de termos encontro com Deus. Não nos limita de ouvir a voz de Deus. Não nos limita de orar ao Senhor nosso Deus. Mas agora, eu tenho a responsabilidade de trazer uma lembrança, conselhos de lembrança. Há um ditado que diz: quem se esquece de onde vem, não vai chegar para onde vai. Há um ditado que diz: quem se esquece de onde vem, nunca chegará aonde vai. Em outras palavras, eu quero dizer que nada é surpresa para os que prestam atenção. Nada é surpresa para os que prestam atenção. Para avançarmos para frente, precisamos de lembrar de onde viemos. Para conseguirmos ir avante, precisamos de lembrar do conselho que Deus nos deu antes de começarmos a jornada. Antes de começarmos a avançarmos com a jornada de vida, devemos nos lembrar do conselho que Deus nos deu. O conselho profético. Eu me lembro que no dia 31, trouxe uma mensagem muito secreta, misteriosa. Uma mensagem secreta,
misteriosa. Uma mensagem falada em parábolas, mas transparente. Quando eu dizia que vejo lágrimas, vejo matopes, e vejo ouro, e vejo risos. Era tão difícil para alguém entender que lágrima essa viria como virá de onde. Era tão complicado para a pessoa entender, mas esse matope que fala de vergonha, fala de coisas, miséria, viria como? Quem se esquece de onde vem, não chega aonde vai. Toda pessoa que se esquece de onde vem, nunca chega aonde vai. E uma pessoa que se esquece de onde vem, é tola. Mulher koshwa kaluma takaiko. Ange fique lumo yakako. Porque lumo utakaiko. De onde nós viemos, a palavra de onde vem, está a falar dos passos antecedentes. Passos antecedentes. Antes de você tomar um outro passo. Se uma pessoa vem de uma certa direção que foi dada para caminhar para o destino, o que mais lhe preocupa às vezes é o destino. Mas o que deveria considerar é do conselho que foi dado a respeito ao destino. E se nós queremos prosperar, devemos considerar o conselho que somos dados acerca ou a favor do nosso destino. Se negligenciarmos esse conselho, só lutarmos por destino, esse destino será uma data na história. Será uma coisa só lembrada que nunca se manifestará. É a razão pela qual que os espirituais, let me tell you something big, deep. Os espirituais não consideram muito aonde vão. Consideram muito o que foi dito por Deus para eu chegar. Os cristãos, os espirituais, os verdadeiros homens e mulheres que temem ao Senhor, não consideram muito o desejo de chegar aonde quer chegar. Consideram muito o que foi falado a respeito do lugar ou de como vou chegar. De como tenho que andar. Porque é esse segredo do meu passado, de onde eu venho, que me fará chegar aonde eu vou. Os pequeninos, assonelentos ou adormecidos, os que não são maduros nas coisas espirituais, lutam muito para só adquirir o destino e falham o destino aí. Por causa disso que muitas vezes, quando alguém quer ver as coisas acontecer de forma como Deus falou, tem que se lembrar do que Deus falou. Quando uma pessoa se esquece do que Deus falou, o que Deus falou para que aconteça, não acontece. Quando alguém se esquece do que Deus falou, não estou a falar de esquecer Deus, esquecer o que Deus falou. Quando Deus dá uma orientação e a pessoa esquece a orientação, só se lembra do final da colheita. Final. Colheita, final. Colheita, final. Nunca haverá colheita no final. Porque a primeira coisa que foi dito é a precaução, é a semeadura. E nessa precaução, nessa semeadura, é o que fará com que haja colheita. A primeira coisa que fomos dito é a guerra. É o espírito de coragem. É alerta. Para nos precaver de sermos diluídos por qualquer situação que surgiria antes da colheita. Então, essa jornada antecedente, que nos antecedeu ou nos antecipou antes de entrarmos na colheita, nunca deve ser jogada fora. Nunca deve ser esquecida. Porque é a tal jornada de conselho de Deus que vai brotar um novo tempo. Veja só que quando se fala de visão, visão muitas vezes não é a pessoa dormir e sonhar. Não é quando a pessoa ora e é revelado algo. É quando há um despertamento. Visão é um despertamento de ser amostrado ou direcionado ou relembrado ou corrigido, de receber um certo tipo de mensagem que te faz entender
o que é preciso ser feito e aonde deve se chegar. Visão é isso aí. Visão não é só a pessoa orou, recebeu uma revelação, depois diz que eu tenho visão. Ou recebeu um sonho, depois diz que eu tenho visão. Visão pode ser uma fala orientadora que transfere um entendimento e uma sabedoria para a pessoa saber marcar o passo de forma necessária e correta para conseguir chegar onde quer chegar. Então, quando Deus fala, diz, este é o ano da colheita. E antes da colheita, há lágrima, há matope, há guerra. Quando eu falava essa mensagem no dia 31, eu falei antes, dia 7 de dezembro, por aí. Falei antes. Num belo culto, quando depois que eu tinha desaparecido dos domingos, eu estava sentado aqui. Tem uma foto que Deus me mandou para colocar, não é? Publicar. Sentado eu a escrever. Eu estava sentado a escrever. Eu estava a escrever o que você ouviu de mim. Eu estava a escrever as visões, as revelações do ano 2026. E, na verdade, quem entendeu, por ser maduro, descobriu que o que eu estava a escrever aqui é o que viria a ser anunciado. Mas os que não são maduros, não compreendem a linguagem espiritual, muitas vezes não lê as manifestações de um homem de Deus. Não lê as manifestações de um homem de Deus. E por não ler, ficam atrás. Quando Deus disse, diga ao povo que 2026 é o ano da colheita. Hoje também vou trazer conselhos aqui. Diga ao povo que 2026 é o ano da colheita. E nessa colheita há duas medidas. A medida de vergonha, a medida de alegria. A medida de bênção, a medida de guerra. A medida de vitória, a medida de dificuldades. É por causa disso que, no momento em que Deus, Ele fala, Ele esclarece, através do seu servo, através de mim, é preciso que as pessoas entendam que, quando se diz que vamos cultuar a Deus, quando se diz que vamos na presença do Senhor, não é para chegarmos só a fazer barulho, não é só chegar e fazermos um culto. Queremos a direção de Deus. É isto aqui. Quando cultuamos a Deus, na verdade, queremos a direção de Deus. Não queremos as escrituras, queremos a voz, o Espírito que fala, o Espírito que aconselha, o Espírito que educa, o Espírito que repreende, o Espírito que corrige, o Espírito que desperta. Não queremos a escritura, queremos a voz. We need a voice of God. The voice of God is in Him Spirit. A voz de Deus está no seu Espírito, não está nas escrituras. Quando lemos as escrituras falam acerca dele. Mas quando entramos na revelação do Espírito, o Espírito é Ele. O Espírito é Ele. As Escrituras é a mensagem da cópia acerca dele. O Espírito é o próprio Deus a falar. Então, quando nós chegamos ao culto e cultuamos a Deus, o Espírito dele é Ele que toma a direção de nos direcionar. Então, os cristãos precisam de entender que cultuar não é só roi-roi. Não é só palavra para pregação. Cultuar é como se fosse the connections. São conexões. Cultuar são conexões. Cultuar são conexões. É quando o espírito do homem se conecta com o espírito de Deus. O verdadeiro cultuar não é barulho, não é cânticos bonitos. Não. É um espírito da comunicação que se manifesta no meio dos que congregam, dos que falam com Deus. Então, nesse espírito comunicador, ele traz a visão. Ele traz a correção, ele traz a repreensão, ele traz o direcionamento, ele traz o despertamento através das pessoas que foram delegadas para fazer isso. Pessoas delegadas para fazer isso. As pessoas são ajudadas quando crescem no entender do falar do Espírito. Já quando estiverem sozinhos, são hábeis, são capazes de perceber quando há uma comunicação do Espírito do Senhor a favor de um assunto. É aqui onde o povo pode escapar facilmente. Mas quando o povo carrega
uma certa limitação em compreender a linguagem espiritual, em compreender coisas espirituais. Mesmo Deus falando, o povo desperta depois de acontecer o que foi falado. O povo não desperta antes de acontecer, o povo só desperta quando já acontece. Isso revela que há uma limitação na compreensão, na maturidade, na absorção. Quando uma pessoa não absorve, não come coisas espirituais facilmente, de forma tão tangível, não tem uma recepção, não recebe com toda flexibilidade. Há uma limitação. There is limitation. Há uma limitação nas pessoas. Nessa pessoa. Essa limitação é o que vai lhe fazer esquecer de onde vem. Oh, God. Essa limitação que faz as pessoas esquecer de onde vem. Porque de onde viemos, temos uma mensagem que nos transmitiu o que faremos para chegar onde queremos chegar. De onde viemos é onde existe uma mensagem que nos transmitiu o que nós iremos alcançar pelo caminho. Vamos supor que alguém veio da pobreza. Alguém veio de uma pobreza. Vou dar um exemplo. É através da pobreza que você apanhou a mensagem. Do tipo de vida que você precisa de ter. A pobreza foi o seu mensageiro. Então, quando você se lembra da pobreza, você entende o que não podes voltar a viver. A pobreza é a sua mensagem. Quando você se esquece da pobreza, só sonha ter riqueza. Um dia vai se encontrar a repetir a pobreza. Porque a pobreza foi a primeira mensagem que te diz que tu deves mudar. Então, para nós chegarmos onde queremos chegar, há o que Deus nos fala primeiro. É o que eu disse no dia 31. Eu disse que, olha, os que têm dinheiro queriam fazer negócios e ir guevar. Eu disse, não use dinheiro agora, antes de passar o dia 21 de janeiro. Para algumas pessoas é como se fosse, mas profeta, como é que vamos fazer as coisas assim? Eu quero viajar, eu quero ir levar, eu quero construir. Eu disse, os que querem construir, querem investir para negócio e construção. Negócio e construção. Não use esse valor antes de passar o dia 21. Use os não espirituais. Não me compreenderam. Como que você vai usar dinheiro agora para levar? Para fazer negócio grande? Como que vai usar dinheiro para construir agora? Veja que a realidade está te encarar na cara. Está a dizer, mas não, já não está a entender o profeta que falou? A realidade agora está a dizer, mas o profeta tinha razão. Mas não era para eu ter razão agora. Era para eu ter tido razão quando eu falava na sua compreensão espiritual. Se não cheguei de ter razão quando eu te comunicava, lógico que o acidente, o acontecimento vai ser um acidente para ti. Mas se tivesse que me dar razão quando eu falava, logo saberias que alguma coisa tão específica está para acontecer. Obrigado, Senhor, pela sua mensagem. Deixa eu ter vigilância na direção do que Deus está me falando. You see, naquele momento, você está a se educar espiritualmente. Você está a tentar se controlar a não ser guiado pelas emoções carnais. Você está a tentar não discutir com a voz de Deus. E eu volto a repetir. Quando se trata de uma... Escutem todos, quando eu falo algo às vezes. Não estou a falar só para o povo que me ouve aqui. Esta mensagem que eu falo chega até para pessoas que não cultuam aqui. Chega para pessoas... E no espírito deles, há a confirmação de que o que o homem de Deus está a falar é para mim também. Eu falei que iremos perder algumas pessoas da figura mais importante do governo. Falei isso. Há dias atrás, eu vi uma notícia que perdemos uma ex-ministra que perdeu a vida. Era a primeira-ministra, né? Ex a primeira-ministra. Mas não é só tudo. Fui levado. Listen to me. Não. Fui levado para a zona de museu. Ao lado do hotel. Como chama aquele hotel? Como chama aquele hotel? Está me fugindo o nome agora. Está me fugindo o nome daquele hotel. Há um hotel que está ali pintado a branco. Que está me fugindo o nome. Como chama aquele hotel? Me fugiu o nome.
Conheço aquele hotel. Fui levado eu a descer daquela rua do hotel até Ponta Vermelha. E fui mostrado as bandeiras, uma das bandeiras nacionais, que estava ensaiada, que tinha sido levantada, arreada. A bandeira foi arreada. Eu conversei com a bandeira está arreada porque... E me disse que um embondeiro foi cortado. O embondeiro quer dizer alguém superior que trouxe superiores. E a dor era maior porque era um embondeiro. Era alguém mais superior. Não estou a falar do líder atual, não. Estou a falar de alguém embondeiro. Fui levado. Antes de acontecer essas cheias, eu estava a andar com o presidente, atual presidente. Eu estava a andar com ele no bairro, a reparar uma casa estragada. Eu disse, presidente, preciso do seu contato, não é tudo que nós devemos falar publicamente. Eu disse, preciso do seu contato, porque não é tudo que devemos falar publicamente. E o Espírito me aconselhou, em tempo próprio, iremos pedir que o governo nos ceda, nós os homens de Deus só, os homens de Deus de Moçambique, nos dê uma linha aberta, ou uma caixa de mensagens, para passarmos a mandar mensagens de Deus para o nosso líder governamental, para a liderança governamental, para transmitirmos antecipadamente o que Deus está falando para saber o que fazer. Um dia, se não for eu, alguém vai endereçar esse pedido dos homens de Deus de Moçambique, para que tenhamos uma linha específica para homens de Deus, ou uma caixa de mensagens para homens de Deus, para passarmos a mandar mensagens que Deus está falando a favor do governo, a favor do povo, a favor dos líderes, para eles ouvirem o que Deus está a falar, especificamente, antecipadamente, para que eles possam fazer no que Deus quer que eles interfiram de forma correta para prevenir algumas quedas. Porque alguma coisa não podemos falar publicamente. Há muita coisa que eu tenho aqui que não posso falar publicamente assim. Mas se houvesse uma linha específica dos homens de Deus, estou a falar de um país que aceita o que Deus fala, não de forma público, não de forma bajuladora, não de forma orgulhosa, mas de forma sábia, para pessoas certas, na hora certa. Isto ajudaria o nosso país e ajudaria a liderança governamental, não para dar ditadura, não para repreender de ser motivo de Deus, não para querer ser sabido que sou eu que disse. Por isso que havendo uma linha específica para homens de Deus de Moçambique, para passarem a dizer à liderança o que Deus está falando, eles seriam ajudados e o povo seria ajudado. Por isso, volto para trás. É muito importante ouvir a voz de Deus que fala especificamente para aqueles que nós reconhecemos que Deus lhes colocou para a nossa direção. Não são pessoas que dizem que cada um pode orar a Deus por si. Não é assim, porque ninguém conheceu Deus por si. Não ouço a pessoa dizer que cada um pode ficar na sua casa, orar a Deus, porque Deus não precisa de se reunir. Para você conhecer o tal Deus, precisou que alguém te mostrasse Deus. E Deus que foste mostrado, não foste mostrado e conhecê-lo na totalidade de uma única vez. Por isso que precisamos de aprofundar, no transmitir a verdade de Deus, para que as pessoas cresçam no conhecer a Deus e amadureçam. Daí precisamos nos encontrar. Se não nos encontrarmos, cada um fica na sua casa para orar um Deus, iremos orar um Deus de forma errada. Não nascemos a conhecer a Deus. Não nascemos a viver com Deus.
Nascemos em famílias complicadas, tradicionais, outras famílias são polêmicas, outras famílias são poligamia, outras famílias são idólatras, são feiticeiros, outras famílias são ladrões, outras famílias são religiosos, não filhos de Deus. Então, quando nós crescemos, encontramos com a verdade, com aqueles que primeiro foram encontrados por Deus. Daí que precisamos sempre de ter um encontro para os que sabem de algo passarem para outros. E passando algo para o outro não é tudo de uma única vez. O ser humano tem esse tipo de comportamento de que quando ele conhece uma coisa, pouca coisa, pensa que não preciso mais de continuar a ouvir acerca dessa coisa, já sei. É daqui onde começa a queda de uma pessoa. Por isso, as pessoas sofrem quando começam a pensar que sabem o que ainda não sabem como deveriam saber. Veja que eu estou a falar mensagem aqui, te lembrando do que Deus me falou para te dizer. Se não tivesse por perto para me ouvir eu a falar, quando que saberia que Deus falou? Quando que ia ser prevenido? É por causa disso que muitas vezes nós precisamos de ser maduros. Termos visão não é dormir só e ouvir, ver as coisas no sonho. É quando o esclarecimento, é quando a abertura do entendimento, é quando dentro de si há uma capacidade de saber distinguir coisas. You have vision. Tu tens a visão. Então, a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 19 ou 28, 19, que diz que na falta da visão, vamos lá ler um pouco só. É Provérbios isto. Vamos ler Provérbios. Depois de Salmos, apanha aí Provérbios. Provérbios 28. É 28. Eu 19, é 28. Provérbios. É Provérbios 28. É 29. Ou é 28? Quero ver isto. Ou é 31? Há uma passagem que está me vindo no meu coração que diz que não havendo a visão, o povo se corrompe. Alguém vai apanhar aí. Não havendo a visão, o povo se corrompe. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu procurar. Vou apanhar. Não havendo a visão, o povo se corrompe. Deixa eu procurar. É 29, 18. Yeah. É 29, 18. É 29, 18. É 29, Provérbios 29, 18. Provérbios, não havendo profecia. Está aqui. Não havendo profecia. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O que guarda a orientação. O que guarda a orientação é bem-aventurado. Lei o que é? Lei é uma orientação. Lei não é uma ditadura. É orientação que orienta a pessoa de forma regular. A palavra lei quer dizer regulamento. Que orienta a pessoa de forma regular. Para fazer as coisas de forma regular. Então, não havendo profecia, não havendo visão, não havendo olhos, não havendo entendimento, não havendo esclarecimento, não havendo orientação, o povo se perece, o povo corrompe, o povo perde a direção, o povo sofre. É desta direção que estou a dizer que é preciso haver muita cautela. Por exemplo, eu disse que o 2026 é o ano da colheita. Mano, é o ano da colheita de verdade, mas a colheita é duas faces. Duas faces. Quero aconselhar todas as pessoas, este ano aqui, estou para terminar agora. Quero aconselhar todas as pessoas que me ouvem. Este ano não semeie majebejere.
Este ano não semeie atrapalhice. Este ano não semeie ódio. Este ano não semeie mentiras com a sua boca, porque é o ano da colheita. E tudo que vamos semear é o que cada um vai colher. Este ano aqui. Pastores, listen to me. Estou a falar de novo aqui. Quem não vai me compreender, vai me lembrar em dezembro. Quem não vai me ouvir, vai me lembrar em dezembro. Pastores que gostam de usar esperteza, falar mentira, falar profecias não existem, chamar irmão de uma igreja para outra igreja, tirar alguém de um lugar que Deus colocou para ele colocar no lugar. Escreva no chão. Este ano quem faz coisas de forma brincal, ou a brincadeira, ou de forma shakungualanguala, shakufumala temor, shakufumala chichavo, wenga michumu na unima kungu ya shihunga, que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer. Este ano aqui alguém vai chorar. Falando coisa bonita por fora, intenção ruim por dentro, o que vai escolher é o fruto da intenção, não do que falamos. Alguém que gosta de andar nas escondidas, atrair, a sair daqui, vai trair ali, e depois sai daqui, trai ali. Esse ano aqui, alguém vai chorar com essa vida, vai chorar. Alguém que gosta de pegar fofoca, pega coisas daquela casa, vai deixar naquela casa. Alguém pega coisas dessa casa, vai falar ali. Pega da vida do irmão, vai contar uma outra irmã. Este ano aqui, a colheita também vai abranger a parte negativa, a parte feia, a parte vergonhosa, a parte de dor. Este ano aqui, alguém vai tentar subir, mas se não semeou a atitude correta para subir, não vai subir. Mas os que vão tomar a parte importante, respeito, porque tudo começa com respeito. Não há temor a Deus sem respeito. Não há temor a Deus sem respeitar, sem aceitar, sem diligentemente se posicionar no que Deus quer. Então, quando é assim, quando nós começarmos a semear amor, a semear a humildade, a semear o respeito, a semear as obras da justiça, a praticar o correto e a fazer aquilo que agrada ao Senhor, sem falta, colheremos ouro. Sem falta, colheremos a bênção. Sem falta, colheremos a saúde, colheremos casamentos, colheremos dinheiros, colheremos prosperidade, colheremos a unção duplicada. Este ano aqui. Não é um assunto só de cantar, é ano da colheita, é o ano da colheita. Outros falaram nas mensagens ao seu povo que é um ano de que não é nada disso. Só que não queria ficar atrás. Não é Deus que veio ter com ele e lhe diz: este ano é o ano da superação. Alguns não foram dito isso por Deus. Acharam que esse ano deveria superar e disseram que esse ano é o ano da superação. Desejar muitas vezes não sendo o que Deus quer fazer contigo, o desejar não vai trazer o que você deseja. Cada um deseja ser um ano de glória, ano veja que alguns disseram que esse ano aqui é um ano de muito sucesso. Sim, é possível que a pessoa deseja ser ano de muito sucesso. Então, quando já vê essas chuvas a tirar um pouco o sucesso, tinha começado já. É tido como mentiroso. Apesar de que pode ser ano de sucesso no desejo. Não ser ano de sucesso porque Deus diz. Mas para alguns esse é um ano de choro. Mas queriam ter ano de sucesso. Mas para alguns é um ano de choro, porque não estão preparados para sucesso. O comportamento, a atitude da pessoa não está preparada para o sucesso. Então, para alguns é um ano de choro, mas não vai dizer que esse ano para mim é um ano de choro. Vai dizer que esse ano para mim é um ano de sucesso, porque deseja ver sucesso. Mas no comportamento da pessoa não vai ter sucesso, vai ter choro. Afinal de contas, por que aqui no Velho Testamento havia profetas que profetizavam de forma igual? E profetizavam o que o povo queria ouvir, não o que Deus falava. E havia um outro tipo de profetas que profetizavam somente o que Deus dizia. E não era muito aplausível.
Não era aplaudido esse profeta que profetizava o que Deus ouvia. Porque não falava o que as pessoas queriam. Sabe por quê? Eu conheço o tipo do povo atual. I know them well. O tipo do povo atual é um povo insensível. É um povo irreverente. É um povo insubmisso, o povo atual. Não estou a falar do povo do ministério, estou a falar de todo o povo. O povo atual é um povo insubmisso, irreverente. É um povo que tem um tipo de defesas e competições e tentativa de cada um querer se virar por si. Por isso que se luta contra o que Deus fala e por fim se paga duro. É o povo atual. Tiko la swo swa listivi xikwembu xa tintswalo xa ku titsongohata xa ku tiveka hansi. O povo atual é um povo soberbo, inclusive os pastores, inclusive os homens de Deus. Já entrou o espírito neles também de não conseguir se controlar e temer o que Deus está dizendo ou aquilo que eu estou vendo com alguém do que Deus fazendo com a pessoa. Quando vimos que a pessoa está sendo usada por Deus, lutamos para se é bocanhotar, se é biogotar, se é o que, como vocês chamam. Lutamos para diluir aquilo que é genuíno. Diluir o que é genuíno. Diluir como não existisse o genuíno aqui. Então, cada um é genuíno. E por fim sofremos, porque nós, o povo, já ouvimos direção deste, ouvimos a direção deste, ouvimos a direção de todos, e menos a direção de Deus. E sofremos. Ouvimos a direção de todos, porque todos têm a direção. But it is not right. It is not the truth. Todos temos a direção. Mentira, não é verdade isso. Se a direção está em qualquer pessoa, então essa não é direção. Chama-se espírito de engano. Nunca Deus se faz vulgar. Isso não acontece. Isso. Nunca Deus se faz vulgar. Deus não aceita que qualquer pessoa hoje bebeu, amanhã se prostituiu, amanhã um ladrão apareça ao público que Deus me falou. Deus não é Deus de coisas chips. Deus não aceita ser levado como brincadeira. Então, há um espírito de engano do povo atual, espírito dos séculos, espírito da cegueira, espírito da soberba, espírito da Jezabel, espírito da Leviatã, o espírito das águas é enganador. Inclusive, Deus me mostrou um homem que atrás dele, por detrás dele, há uma cobra muito grande que está lhe fazendo sofrer, mas a cultuar. Por detrás dele, da serpente, kuninyoka é ikulu, ingamtumbelela. Awakonke ela nchumtse, mas na vida sentimental tem problemas. Só que como Deus é Deus, me deu uma graça para ajudar essa pessoa. À distância. Mas essa pessoa posso lhe encontrar e querer me ajudar, me negar. Mas a distância Deus me mostrou a cobra. E eu a lhe instruir para poder picar, furar a cobra com um ferro grande. Que não é ferro, é power. Matimba lá. Mas eu posso lhe encontrar a pessoa ao vivo e tentar lhe ajudar, dar voltas. Porque temos um tempo, estamos no tempo em que as pessoas são muito orgulhosas. Listen. Escuta, aqui no mundo, cada um foi dado a sua função. Aqui na Terra, Deus nunca vai descer sozinho, fazer o trabalho sozinho, porque colocou os homens na Terra. Cada homem foi dado a sua função aqui. Muitas vezes, a nossa falha, nós os homens, os seres humanos, não conhecemos a função de cada pessoa. Nós podemos lutar para ocupar a função de uma outra pessoa. Ou negar a função de uma outra pessoa, porque nós pensamos que se ele é ser humano que faz isto, então qualquer outro ser humano pode fazer. O nosso erro está aqui. O nosso erro é pensar que se ele faz isto sendo um ser humano, então outro ser humano também pode fazer. Não.
A questão não é que a pessoa faz o que faz porque é ser humano. A questão é que a função que Deus predestinou a pessoa para fazer é aquela. Não é questão de que ele faz porque é ser humano, outro faz. A questão é que Deus, quando criou aquela pessoa, ele lhe moldou com uma certa graça específica para fazer aquilo. Nasceu, mas Deus já tinha traçado que essa pessoa será assim, fará isto. Então, quando o outro vem para poder ser substituto na sua lógica humana de que se ele faz, eu também posso fazer, é onde vai rejeitar o que Deus está tentando lhe ajudar através deste, tentando dizer que se o mesmo Deus eu também tenho, é o mesmo Deus que ele também tem. Então eu também posso fazer. Não é possível, porque Deus mesmo, ele distribuiu tarefas diferentes. Deus distribuiu tarefas diferentes. É aqui onde o povo sofre. Porque alguém tem uma tarefa aí, por aí. Mas quando você quer fazer a sua tarefa, és mal interpretado. És mal visto. Mas é a sua tarefa. Outros são enganados para deixar as suas tarefas. Para ir fazer a tarefa de uma outra pessoa. Outros, pela ambição, deixa aquilo que Deus diz que você faz. Sabe? Estão a ver esta mão aqui. Esta mão. Esta mão tem esta mão aqui, ou a sua também, tem 5 dedos. Cada dedo tem a sua tarefa. Aí nós estamos falando de ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e professoral. Estou falando das tarefas de graça. Está vendo essa mão de 5 dedos? Cada dedo tem a sua tarefa. Nunca o polegar vai ser o dedinho pequeno aqui. O indicador nunca vai ser polegar. E se o indicador tenta ser polegar, não vai funcionar devidamente porque não é a área dele. Uma pessoa pode estar escondida como dedinho pequeno assim, mas fazendo um trabalho muito maior e muito específico. Existem membros do nosso corpo que são tão pequenos, mas são esses membros que funcionam muito para poder fazer o corpo funcionar bem. Pode não ser visível, mas funciona muito. Então, na vida também é assim mesmo. Quando nós somos pessoas guiadas por Deus, devemos respeitar muito isso. Pessoas guiadas por Deus devem respeitar muito isso. Olha, eu vejo uma graça no fulano. Não é dizer que é graça quando não está acontecendo nada. Graça não é falada. Graça é vista. Graça não é uma coisa que a pessoa diz que eu tenho graça. Não, graça não se fala. Graça se vê. Graça se vive. Quando uma pessoa diz que tem graça, não é a pessoa que canta nas suas palestras, nas suas transmissões, que eu tenho graça. É quando nada se vende, coisas de graça. Graça é quando você para e analisa o que acontece com fulano, com a fulana. Você consegue ver que normalmente isto aqui não acontece. Pela força pessoal, isto aqui não acontece. Como que você vai me explicar se tu nunca sentaste para ouvir o que eu ouço aqui? Como que você vai me explicar isso? Nunca assististe coisa que eu assisto. Por exemplo, se eu quero saber... por exemplo, tenho filhos que trabalham com eles, tenho obreiros, tenho pastores, evangelistas, whatever. Tenho um povo também que Deus me colocou para liderar. Por exemplo, estou dando um exemplo. Quando eu estou preocupado em querer saber como que ele vive agora, não vai passar nem um minuto. Vai me aparecer a história da pessoa. Isso é uma graça, isso. Quando estou preocupado em querer saber essa pessoa aqui, como que ele é agora, como é que ele faz as coisas, com quem ele convive, de repente vai me aparecer, toda a história vai me aparecer. Não vou consultar ninguém. Deus me deu graça. É graça essa. Essa parte é graça de você ter uma capacidade de ouvir e ver. Agora, quando aparece eu digo, aí sou eu te vi. Ah, mas profeta, como que me viste?
Aquela graça que foi dado, não, aqui, não o que eu tenho, o que foi dado. Tenho, pois fui dado. Quer dizer, na minha criação, naquilo que foi predestinado para ser. Se alguém não quer saber, não quer aceitar isso, não vai se beneficiar da mesma graça. E não se beneficiando dessa graça, vai lutar para fazer as coisas na sua forma de entender e, por fim, vai cair derrotado. Este ano aqui, nunca nos fazermos de pessoas desapercebidas, senão vamos sofrer. Essa colheita é de boas coisas, mas também é de má coisa. Eu falei bem claro. Vejo ouro, vejo matope. Vejo risos, vejo choro. Vejo coisas grandes, vejo coisas pequenas. Vejo demônios a tentar entrar pela igreja, a sujar a igreja, a tentar sujar a igreja, fazendo as igrejas mais exemplares, conhecidas de homens de Deus, surgir alguns movimentos e alguns acontecimentos vergonhosos para sujar a igreja, para que a sociedade do mundo desconfie da igreja, para não ouvir Deus através da igreja. Só que o mesmo Espírito que vai entrar através de pessoas, mensageiros satânicos bem treinados como pastores, aparecerão em forma de homens e mulheres de Deus, para tentar enganar os homens de Deus lá dentro, lá, e entrarem lá, ser dado espaço. Por isso que pastores que lideram igrejas, profetas, apóstolos, be careful essa coisa de receber pessoas que não conhecem a sua boa reputação. Não queira correr, crescer, por ter chamado, incluir ou introduzir pessoas famosas na sua igreja, porque é famosa. Porque por detrás dessas pessoas pode haver uma conduta que o Satanás vai usar para sujar a igreja que você lidera. Não veja alguém que tem algo que pode vir ser atraente no seu ministério, ou ser bonito, e correr lhe receber, lhe chamar, para vir fazer parte desse ministério, vir fazer parte das pregações, vir fazer parte do louvor, antes de conhecer o caráter, a responsabilidade, a santidade e o espírito de humildade que essa pessoa carrega. Pode essa pessoa depois ser um instrumento para marchar o teu ministério e, através da tua igreja, haver um nome bem mal falado. Mas Deus vai socorrer, depois o mundo vai glorificar a Deus pela igreja. Eu disse, vi povo a sair nas ruas, revoltado, lá no norte e centro. Povo revoltado nas ruas, não quero ouvir ninguém. É um mesmo espírito que quer voltar a se ressuscitar para criar bagunça no país pelas guerras, lutas, matanças desnecessárias. Por isso quero chamar a todos que me acompanham aqui. Eu não gosto de pessoas que têm falta de respeito pelas pessoas. Esse comportamento não gosto. Talvez falei errado. Não de pessoas. Desse comportamento aí. Não gosto de pessoas que têm um comportamento de falta de respeito. Chamar nomes errados, insultar pessoas. Não conhecer, não saber reconhecer os mais velhos, não saber dar valor que merece o valor. Não gosto nada desse comportamento, porque é um comportamento de guerra. Quando vocês observam, ultimamente, muitas pessoas não têm respeito. Muitas pessoas insultam mais velhos. Muitas pessoas insultam autoridades. Muitas pessoas insultam alguém que deveria ser respeitado, mesmo que a pessoa esteja a falhar. Tem um modo educativo
de respeito para chamar a atenção, não se insultar. Esse é o espírito de guerra. Esse é o espírito de vandalismo, é o espírito de guerra. Não insultar pessoas, faltar respeito, nunca foi forma adequada de resolver problemas na família, de resolver problemas no serviço, de resolver problemas na igreja. Nunca foi a forma adequada. É por causa disso que quando você aparece no meio da sociedade, sendo uma pessoa respeitosa, é ridicularizado porque as pessoas gostam de aparecer com um comportamento de desrespeito. Esse é o espírito de guerra. Não é o espírito de resolver, não é o espírito de emancipação da mulher, não é o espírito de liberdade, é o espírito de libertinagem. Libertinagem é o abuso da liberdade, é onde reside guerra. Cada um faz o que entende. Este ano aqui, esses espíritos escondidos nas pessoas, escondidos nos países, nos governos, escondidos nas províncias, escondidos nas igrejas, escondidos nas famílias, é para ser cancelado. Para nós termos uma vida digna de honra, digna de respeito, digna de prosperidade. Temos famílias que estão em sofrimento, em cheias, temos famílias ao nosso redor que estão em necessidade. Eu te peço, saiba semear. Eu disse aqui no monte, este ano aqui saiba semear. Este ano aqui saiba semear. Eu disse, este ano aqui não semeie só, semeie com inteligência, não semeie com emoção, saiba semear. Então há pessoas ao seu redor aí, não tem nem cobertor, não sabe o que comer, o pouco. Você não vai dar tudo, mas pode se compadecer das pessoas, um pouco, sim, que você tiver. Chame dê. Chame alguém, ofereça, ajude. Nem que seja água, porque alguns não tem água por aí. Saíram das suas casas, estão cheias, não tem água. Água de beber. Tem água de beber. Ofereça uma qualquer ajuda necessária. É oração necessária, mas também há momento que não é oração só. Não é só oração que faz das pessoas, é mesmo agindo. É mesmo agindo. Tendo alguma coisa, haja. Coloque uma ação aí. Isso é bom, isso é muito importante. É 2026, este é um ano da colheita. Então tudo que vamos semear é o que vamos colher. Chegou o profeta em Samaria. E havia fome em Samaria. O profeta disse, está aqui no livro no livro de 2 de Reis. Eu vi a mensagem profética do profeta, 2 de Reis. Abre 2 de Reis, capítulo 7. É capítulo 7, está aqui. O versículo 1 diz que então disse Eliseu, o profeta. Então disse Eliseu, o profeta. É 2 de Reis, capítulo 7, versículo 1. Então disse o profeta Bento 12, está aqui. Então disse o Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã quase este tempo haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. 2. Porém, um senhor em cujo mão o rei se encostava. A outra tradução diz um comandante. É um comandante, é uma pessoa do nível superior, que tinha experiências dele negativas, que tinha a experiência dele de falta de respeito. Começou a discutir com o profeta, dizendo que mesmo que o Senhor abrisse as portas, isso não pode acontecer. Estão a ver pessoas que não o respeitam. Há pessoas sem respeito. São cristãos, não têm respeito com as coisas de Deus, não têm respeito com o homem de Deus. Por isso que leva tudo Quando nós levamos tudo na nossa dimensão, o que Deus trouxe na dimensão maior, nós reduzimos para a nossa dimensão. You don't have. Quando levamos as coisas que Deus trouxe para alguém, coisas da dimensão elevada, e nós, por falta de maturidade ou falta de respeito na nossa dimensão pequena, então compreendemos aquelas coisas na nossa dimensão pequena, nós vamos reduzir aquela potência de que Deus trazia de coisas grandes
para um nível pequeno, segundo a nossa consideração pequena. É isto aqui. Deus traz coisas grandes, com uma dimensão maior, segundo como o homem de Deus foi revelado de forma grande. Mas quando chega nos ouvidos, no coração de uma pessoa que tem uma percepção pequena e tem um comportamento diluído do nível pequeno, aquele comportamento, aquele entendimento vai entender de forma pequena, de forma errada, e vai reduzir coisas grandes para o nível pequeno por causa da forma dele de ser. É isto aqui. O comandante. Esse senhor está aqui. Capítulo 7, versículo 2. De 2 Reis. Porém, um senhor em cujo mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Se tu ler a história, vai entender que lá no final, ele não comeu mesmo, caiu morto. Sabe que há pessoas que eu gostaria de ajudar, mas não posso ajudar. Há pessoas que gostam de ajudar. Estou a falar sério, estou a brincar. Há pessoas que eu gostaria de ajudar e eu sei o que vai acontecer, como vai acontecer, quando vai acontecer, mas não posso ajudar por causa desse nível do comandante. Esse nível aqui, o nível de que, já que também vou orar. Não é tudo que eu tenho que me esforçar sozinho. Escute aqui, outra porção minha foi colocada nas mãos de uma outra pessoa. Outra porção daquela pessoa foi colocada nas mãos de uma outra pessoa. Então, quando convivemos aqui, nos trocamos soluções. Nos entregamos respostas. Na convivência, nos entregamos respostas. Nos entregamos soluções. Mas quando nos encontramos na convivência e nos amostramos que, olha, aquela solução que viria a ser solução, acaba não sendo solução. E pelas pessoas maduras, educadas, não falam coisas para alguém que a sua recepção é nula. Faça a mesma coisa. Não ajude alguém que a sua recepção é nula. Ungafuni munhu loyi ku yamukela ka yehe hi ku honekela. U ta tilaya loko mu pfunile a tlha ku peta timhakeni a tlha ku sola a tlha vulavula mali hi wena. Quando nós ajudamos uma pessoa que a sua recepção é nula, ou é contra, ou é neutro. Outra vez eu disse para um senhor, eu disse, senhor, eu vejo a sua família a ser duas famílias. Eu vejo a sua família se dividir. Eu disse assim para ele. Disse, ora para mim, homem de Deus. Mas eu descobri na sua resposta que não é resposta de temor e respeito com a chamada de atenção. Era como se fosse ouvir, então faça alguma coisa quando puder. Calei minha boca, fiquei quieto, deixei o tempo passar. Apareceu uma angústia, entrou no meio da relação, traiu a sua esposa, começou um namoro errado com a esposa dele. Começou a traição. Foi descobrir depois de um ano. Já a família se dividiu. Aquela mulher já está planejando deixar a ele para viver com aquele outro homem. É quando tentou me ligar para se lembrar do que eu lhe disse, o homem de Deus falou, shut up! Cala a boca! Falta de respeito, que fará você não ser socorrido na hora certa. Falta de respeito que fará Deus não te socorrer na hora certa. Há pessoas que pensam que depois, quando perceberem que o homem de Deus falou, é onde vão querer se interessar.
Quando já querer se perceber acontecendo as coisas, você atrasou muito. As coisas não se resolvem quando começar a acontecer. Se resolve quando é anunciado. As coisas não acontecem quando começam a acontecer. Acontece quando você é dito. Já está acontecendo. A michuma yencheki loko va ku byela swaku loko yi sima ku yi vona yencheka na wa jeliwa. Loko wa jeliwa I moya lowu nga tumbela wu tumbuluweke u lava ku swi tirhaka leswi u nga naso. So, naso moya. So, se você for uma pessoa respeitosa, naquele momento você coopera com a pessoa que está te despertando e toma. Por isso que eu, quando trouxe a palavra profética do ano de 2026, eu depois dei conselho. Dei conselho para você não perder a direção. Eu disse, quem tem condições que queria usar, que queria investir, que queria construir, queria fazer negócio lá grande, não use agora. Eu dei conselho, porque eu sabia que só falando as pessoas podem não me compreender. Deixa eu dar um conselho. Quem respeita o homem de Deus com o Deus dele? Quando se respeita o homem de Deus, se respeita o Deus dele. Porque é Deus dele que lhe mandou para vir me falar. Então, deixa eu respeitar o Deus dele, como ele. Daí, quando você não respeita o homem de Deus, nunca vai respeitar o Deus que lhe manda. Porque quem te aparece não é Deus, é ele. Para você respeitar Deus, tem que respeitar o mensageiro, porque você não vai ver Deus aqui, vai ver o mensageiro. O mensageiro também, se for um mensageiro maduro, não fala a mensagem de qualquer maneira. Por isso que muitas vezes, quando queremos ajudar as pessoas, analisamos as pessoas. Analisamos as pessoas em que espírito. Mesmo Jesus não ajudava as pessoas que não queriam lhe receber. Jesus chegou numa cidade em que queriam um milagre, mas queriam um milagre de forma desrespeitosa, de forma soberba. Faça um milagre. Mostra-nos o milagre de Jonas. Faça um milagre. Jesus não fez nenhum milagre. Jesus não fez nenhum milagre. Da outra vez, Jesus acabou dizendo, não posso levar a comida das crianças, dar cachorrinhos. Quando uma mamãe estava doente, de hemorragia. E isso, a mulher, ninguém tem que isso. É a criança que estava doente gravemente. Foi pedido Jesus para uma senhora para ele curar a criança da senhora. Jesus disse, eu não posso levar a comida dos que merecem cura. E dar pessoas que vivem no pecado. Então, o respeito e a humildade daquela senhora, quando ela disse, Senhor, até o cachorrinho vive da migalha do seu dono. Se restar qualquer migalha de milagre, Senhor, me lembre. Jesus disse, agora sim, eu reconheço, eu vejo o seu respeito e o seu temor. Você entende mais que os que mereciam. Foi curar a criança. Há momentos que Deus não ouve a oração. Há momentos que Deus não ouve a oração, Ele ouve o respeito. Ele ouve o temor, Ele ouve a humildade. Deus não ouve a oração, Ele ouve a humildade. Ele ouve o respeito. Ele vê a atitude do coração. Atitude do coração. A atitude do coração. Quando nós temos uma atitude de submisso ao que Deus fala e de deleite ao que Deus diz e temor no que o Senhor está me falando, você vai ver que mesmo não tendo orado, Deus ouviu-te por aquela conversa do coração. Por isso que Deus diz que se o meu povo se humilhar, palavra humilhar, de coração reconhecer, depois abrir a boca orar, aí sim, primeiro começa por dentro de nós. Como que nós sentimos quando Deus fala? Como que nós sentimos quando recebemos o mensageiro e fala isto? Como que nós nos percebemos? Como que nós sentimos? Nos sentimos desafiados? Nos sentimos insultados? Nos sentimos vencidos? Porque há momentos que nós falamos com pessoas que queremos ajudar, mas se sentem vencidos. Querem competir com alguém que foi mandado para vir te ajudar. Ulaku passar de mundo, não está merecendo a nonga, está ganhando nhoca yawe. Até ficar nhoca, está lumiu. É daqui muitas vezes que nós, os cristãos, quando eu digo agora que vamos saber semear, alguns não querem me entender aqui. Não querem me entender. Estou a dizer que vamos saber semear. Se você tinha um grupinho de irmãos aí, que trocava mensagem em grupos a falar mal dos outros,
Corta isso porque eu vejo choro. I'm telling you, eu vejo choro. Você vai perder pessoas que você ama por causa disso aí. O da fé do Aivano, Macalés. Vai enterrar pessoas da tua família, que você, filhos, vão morrer se adoecer, se não me ouvir. Andar a falar mal daquele, mandar mensagem para aquele secretamente. Você vê cultura na igreja, depois sai daqui, conversa diretamente. Você vai perder coisas sérias. Então, isso aqui, poxa, lá em dezembro, algum profeta falou. Esse é o ano em que você tem que saber semear para colher o que tu gostaria de colher. Se há coisas que você sabe que essas são coisas que me seguem, me perturbam, me atrapalham. Lute para arrancar isso, não voltar a semear mais. Tampe os ouvidos para algumas palavras que te puxam para coisas erradas. Desvie de pessoas que não respeitam os outros, não respeitam o processo. Faça coisas genuínas, necessárias. You will see. Por isso que eu falei. Eu disse que janeiro, fevereiro, março, lá no final, lá do abril, março, abril, lá, é onde vai começar Bangalala, Bangalulu, Bangalele, de colheita. I told you. 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 I'm not joking. Não tenho esse problema de brincar com as sérias de Deus. Não tenho. Quando uma coisa é para falar, eu falo. Quando não é para falar, fica comigo mais de 5 anos, eu guardo. Então, este ano aqui é o ano da colheita. Estou a lembrar conselhos. Eu falei no começo, eu vou dar conselhos de lembrança, ou lembranças de conselho. Estou a dar conselho. Estou a lembrar a mesma coisa que eu te falei, mas estou a te dar mais coragem. Não brinque com a semente. Toda semente que nós semeamos é aquilo que germina. Quem vai semear frieza, não orar, acordar só rebolar na cama, rebolar a comer, rebolar, fica no celular, acorda, fala mal dos outros, já sai, depois vai para... você vai colher vergonha lá no futuro. Lá. Há de ver coisas que estavam a sair bem, começar tudo a se paralisar, ficar confuso. Você ficar confuso, não saber que tipo de diabo é esse. É quanto que for falta de semear a sua espiritualidade de oração. Tirar tempo, ler a Bíblia. Alimentar a tua espiritualidade. Eu falei aqui no monte que a vida tem 2 faces. Parte espiritual e parte física humana. Então, quando não semeia uma das partes, o que é necessário, vai colher mesmo o desnecessário. É aí onde você vai compreender depois que o mensageiro te falou. Olha para mim, eu não sou um profeta de status, assim, pendurado nas telas da televisão, pendurado nas telas das praças, aplaudido pelos cristãos do mundo moçambicano. Não sou esse tipo de profeta. Você pode ver que muitos reconhecem todos os homens de Deus de Moçambique, menos eu. Sabe por quê? Nunca fui a mesma direção, sempre vou a contramão. Tenho essa minha maneira de ser muito também esquisita, sempre vou contramão. Assim. E vou contramão no silêncio. Então ninguém sabe que existe alguém que vai contramão. Só quem está por perto é quem me entende que eu vou contramão. Mas a minha contradição não é contra as pessoas, é fazer coisa diferente. A contradição que estou a falar é fazer tudo diferente. Mas essa diferença mesmo é por causa do tipo da missão que fui predestinado para fazer. Então, quem não me compreende não vai compreender o que Deus está falando para o seu bem. Só isso, só. Só isso, só. Sabia que estás a cometer um erro. Sabia que estás a cometer um erro
de pensar que a vitória vem por eu fazer um ritual de oração. Oração. Não, não, não. Eu já cometi um erro. A vitória vem quando o direcionamento de Deus, do Espírito, ele sempre dita quando fazer isto, como fazer isto, quando fazer isto, como fazer isto. Não é pegar coisas espirituais, como um ritual repetido sem direcionamento. Isso te faz você sofrer no cristianismo e numa espiritualidade que não produz frutos. Muitos falham aqui. Então, pensam que o exercício, falou bem, pensam que o exercício de prática de oração e frequentar o culto é o que vai trazer a vitória. Não, 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 não. Existe um direcionamento necessário do Espírito de Deus, que tem que ditar quando queres fazer coisas espirituais e de como deves fazer. Quando tu faz, sai correto. Então, agora, estou a dar um direcionamento agora. Mas alguém vai deixar porque depois quer ir orar. Vai deixar porque quer ir ajoelhar abaixo de Dotana. E me lembro de Dotana. Nigo dira imbeu. Quando te imbeu, te tsula Dotana. Ouviu? Aquela mamã estéril, aquela mamã que não concebia com seu marido, acha que não orava? Acham que não orava? Orava aquela mamãe. Orava aquela senhora com seu marido, porque confiava no Senhor. Quando passou o profeta da casa deles, pela casa deles, aquela senhora teve uma revelação no seu coração. Qual foi a revelação? A revelação não foi de pedir oração ao profeta pela sua esterilidade. A revelação é ter descoberto Deus no profeta. A revelação, eu como seu primo. Há pessoas que me veem como seu cunhado. Há pessoas que me veem como seu irmão na fé. Há pessoas que me veem como um seu pastor. Há pessoas que me veem como um padre, um pai. Há pessoas que me veem como o dedo de Deus para quando eu indico as coisas acontecem. A revelação cada um que tem é o que faz com que cada pessoa se conecte no tipo de espírito que ele tem. Aquela mamã descobriu, disse, meu marido, I saw something. Enfim, aquele ali é verdadeiro homem de Deus. Então, sinto por ele, porque eu vejo o sacrifício dele. Sinto porque ele faz coisas certas, quando passa, vai para lá. Então, vamos ajudar a ele para minimizar o sofrimento. Vamos colocar uma casinha aqui em cima do nosso terraço. Quando ele voltar, vamos colocar a mesa lá e a cama. Ele vai passar a comer aqui e hospedar aqui. Estamos a hospedar Deus. Estamos a hospedar Deus. Estamos a ajudar Deus a fazer pela pessoa o que Deus quer que a pessoa faça. Então, para que Deus faça, para que Deus faça o que quer fazer, que este instrumento não se canse. Esse instrumento que está sendo usado coopera com Deus dele. Ai, fundo que vai carregar ali, porque não sei ninguém. Marido concordou, não sei se entendia ou era amor só pela esposa. Mas foi influenciado o marido, concordou. E não tinham filhos. Construíram a cabana lá. Por isso, esse assunto de você fazer coisas não requer alguém só de dar. Tem que moer em particular, você perceber coisas sozinho. E quando percebe as coisas, você toma coragem no coração. O marido aceitou, fizeram uma cabana lá em cima. Então, apresentaram ao profeta, homem de Deus, quando passares aqui, qualquer dia cansado, hospeda aqui em cima. O homem de Deus sentiu que essa família tem respeito, tem temor a Deus.
Mas como que eu também vou agradecer a eles? Não tenho nada, eu. Chamou Geazi, disse, Geazi, calma. Geazi era um obreiro que andava com ele. Dormiram junto lá com o profeta, com o obreiro. Disse, vem, obreiro, vem. Chame aquela mamã que tem... De primeiro disse, olha, essa mamã nos cuida muito bem. Mas em que podemos ajudar a ela? Esta mamã nos cuida bem. De que podemos ajudar? Mas quando conversaram entre mamã com o marido, o profeta não estava lá para ouvir que quem começou a conversa era a senhora. Raciocina comigo. Quando construíram a casa, eu aceito bem que não foi aquela mulher que construiu a casa, foi o homem. Mas agora quando o profeta chega dentro da casa, vê uma revelação que aquela senhora, até foi a pergunta que ele fez ao Geazi, profeta, disse que essa senhora aqui nos cuida bem. De que podemos ajudar? O Geazi disse, essa senhora aqui não tem filho. Não nasce essa senhora aqui. Tem problemas. Makayazele, Koraniha, Imbranano, Salaman, Prokatonaza. Lepronai. Disse, chama ela. Disse, o ano que vem, a esta hora, este tempo, esta época, terás bebê nas mãos. Simple. That is my God. That is my God. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus. O Deus que não deixa as palavras caírem no chão. Esse é o meu Deus. O Deus que quando falo, Ele me ouve e faz acontecer. Próximo ano, a esta época, nas tuas mãos, terá bebê. Não orou, não expulsou demônio. Foi o respeito da mulher, a humildade, o despertamento que teve, a consideração que ele teve, que Deus ouviu. Eu disse no começo que Deus não ouve as orações só. Deus ouve o estado do coração. Alguns de vocês choram muito. Profeta, estou a passar isso com meu marido. Profeta, passo com a minha esposa. Profeta, mas no fundo, tu não entendes que é um profeta. You don't understand in your mind. Aqui na tua cabeça que às vezes está vendo o profeta como uma pessoa assim. Assim, uma pessoa assim. Até o silêncio do profeta te irrita. É como o profeta não quisesse falar contigo. Não percebe quando o profeta fica silencioso, nunca ficou silencioso. Nunca ficou silencioso. É a questão de espírito que não permite o profeta falar contigo, porque há uma outra maneira de resolver o problema, não de como você espera com o profeta. Há uma outra forma que esse problema vai se resolver, não de como você esperava que o profeta te resolvesse daquela forma psíquica, psicológica sua. Mas quando o profeta fica silencioso, às vezes que te cria dor, porque você não entende quem é o profeta. Por não entender, começas a fazer zigue-zague. Falei com o profeta, não me respondeu nada. Então eu acho que isto aqui, vou tratar da minha maneira. Por fim, você comete erro. O Deus da colheita me mandou te dizer, não está nada perdido. A sua colheita
será maior. A sua colheita será maior. Quantas vozes você ouve? Quantas vozes que você anda a ouvir? Quantas? Muitas vozes. Para com isso. Eu ouvir voz aqui, ouvir voz ali, ouvir voz aqui, ouvir voz aqui, ouvir voz aqui. Porque eu te vejo aceitar de coração o que estou a te falar. Mas eu te vejo com problema de quando o outro também fala outra coisa, você diz assim seja. Quando uma outra pessoa também que fala ao contrário do que eu estou a falar, você também diz assim seja. Quando é um outro também aparecer a dar uma outra mensagem, você também concorda assim seja. Quantas vozes você ouve, afinal de contas? No ano passado, Deus me mostrou uma igreja a ter problemas. Uma certa congregação, liderada por um certo homem de Deus, a ter problemas. No ano passado, Deus me mostrou um dos filhos que saiu daqui do ministério a ter problemas mentais. No ano passado, no final do ano, Deus me mostrou um filho, outro a ficar sozinho, a esposa lhe deixar. Este ano, quero falar para cada um de vocês que está me ouvindo. A sua colheita não seja de vergonha, em nome de Jesus Cristo. A sua colheita não seja lágrima, em nome de Jesus Cristo. A sua colheita não seja matope, em nome de Jesus Cristo. A sua colheita não seja traição, em nome de Jesus Cristo. A sua colheita não seja desvio, não seja atraso, não seja perdição, em nome de Jesus Cristo. A sua colheita não seja influência errada, não seja influência maligna. A sua colheita que o Satanás tinha preparado para trocar a sua colheita, que dar uma colheita maldosa. Cancelo, 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 em nome de Jesus Cristo. Be cancelled in the mighty name of Jesus. Colheita que deveria ser trocada. O Satanás queria trocar a colheita de alguém, lhe fazer semear errado para colher o errado. Cancelo, 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 cancelo,
Em nome de Jesus Cristo. Seja cancelado. Falo bênção. Falo coragem. Falo a proteção. Falo a sabedoria. Falo a graça para saber fazer o correto e receber a colheita verdadeira abençoada. Em nome de Jesus Cristo, cancelo todo o tempo mau, cancelo toda a força má, cancelo toda a operação estratégica maligna, cancelo o que não veio da parte do Senhor. Eu falo bênção, falo força, falo coragem, falo sabedoria, falo firmeza, falo bênção maior. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Assim seja e assim será. Cura, saúde e ajuda de Deus. Chegue à tua casa. Chegue à sua casa. Chegue ao seu corpo. Chegue ao seu corpo. Em nome de Jesus Cristo. Na sua alma, receba o refrigério do Espírito da paz e do amor e tenha alegria no teu coração e fé em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Colheita. Hoje não estamos aqui. Até próximo domingo. Voltamos para aqui. Quando não houver essa chuva, nas nossas redes sociais, vamos voltar a anunciar durante esta semana. Fique firme. Fique firme. Pega o pouco que tens, compra pão, oferece a alguém, vizinho, que não tem nada para comer, outros que estão por ali. Ajude no que pode. Liga para a família, pergunte como estão. Ligue para a família, alguns estão no exterior, alguns estão no norte, outros estão em Gaza, outros estão aqui. Ligue para a família. Ligue para a colega de serviço, como estão aí? Como estão a passar aí? Faça uma obra, uma atitude de amor por alguém. Ouviste? Principalmente para pessoas que às vezes não são da mesma casa. Isso vai te ajudar a ter o coração de amor. Semeia amor, vai colher amor. Deus te abençoe. Até lá, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique bem.